Bom, nós estamos no mês, da mulherzinha lá do GPS, recalculando a rota. E nesse tempo de recalcular a rota, eu quero agregar um temazinho do lado, que é o seguinte. Pode colocar para mim. Se Deus não abrir uma porta, Ele abrirá uma janela. Isso quer dizer o quê? Todas as vezes na nossa vida, às vezes a gente fica insistindo diante de Deus que a gente quer que Ele faça daquele jeito, que a gente quer que Ele abra exatamente aquela porta, que a gente quer daquele jeito. E às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, e às vezes a gente fica triste, pensa que Deus não ouviu a gente, que Deus não está nos respondendo. E não é que é isso. É que Deus não é nosso servo, então você não pode chegar diante de Deus, nós não temos esse direito de chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu quero isso. E Deus vai lá e fala: tá bom, meu filho, eu vou fazer agora para você. Os pais que têm filhos assim, você vai criar filhos o quê? Compartilha aí comigo. Se você tiver um filho que ele fala assim: pai, eu quero isso agora. E aí o pai: ai, meu filho, toma, ai, desculpa. Você vai criar um filho de que jeito? Um filho mimado, chato, mal criado, que ninguém suporta, que ninguém quer perto. Você vai criar não vai nem ser criança, nem filho. Ninguém vai aguentar ficar perto de uma pessoa que eu vou querer isso agora, você vai me dar agora, pai. Porque às vezes a gente pensa que a nossa oração, se ela for forte, for determinada, aquilo vai acontecer na hora. E não é assim. Pode ser uma oração em pensamento, chorando, forte, em pé, deitado, ajoelhado. Não importa a forma que for. Deus, Ele vai responder o que Ele quiser. Engraçado, né? Ele vai fazer o que Ele quiser, Ele vai responder como Ele quiser, Ele vai dar quando Ele quiser. E não tem o que você possa fazer. Não interessa. Porque Deus não tem filhos mimados. E quando nós entendemos que quando Ele não tem uma porta, a porta é mais ou menos assim, é aquilo que a gente quer, é aquilo que é fácil, é aquilo que é na nossa hora, é facinho. E a janela não, a janela é aquilo que Deus preparou, às vezes vai ser um pouquinho mais demorado, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, não vai ser tão fácil. Abre lá em Apocalipse 3:8. Abre a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Apocalipse 3:8 diz assim: conheço as suas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. E agora, Malaquias 3:10. Vou ler a parte B, tá bom? E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu. Não, essa não está escrito janela. Que ele fala: e você vai ver se eu não vou abrir as janelas dos céus e vou derramar tantas bênçãos que vocês não terão onde guardar. Tem alguma tradução aí que está janela? Pode ler. Isso quer dizer, gente, que não é para você entender: então Deus não vai dar o que eu quero, então o que Ele quer vai ser ruim. Nos dois textos está falando que Ele vai abençoar, que Ele vai dar, que Ele vai derramar. Só que por um é uma porta, por outro é uma janela. A bênção vai ser boa, maravilhosa do mesmo jeito. Só que ela, para
chegar lá não vai ser do jeito que você quer. Você está conseguindo entender? Não é que, então Deus não vai dar nunca o que eu quero, então vai ser ruim. Então vai ser sempre dor, vou sempre chorar, vai ser triste, eu vou viver frustrado, não consigo nada. Deus nunca me dá nada do que eu peço. Mais eu peço, mais Deus me dá o contrário. Não é. Dos dois jeitos você vai ter o melhor, só que para chegar lá vai ser um pouquinho diferente. Abrir a porta é abrir a maçaneta, que facinho. Agora, quem aqui já pulou a janela de casa quando você ficou sem a chave, você pulou o muro e teve que entrar dentro de casa para pular a janela? Gente, eu faço isso direto. Meu Deus do céu, direto. A gente vive fazendo isso. Porque é uma coisa assim, é automático, né? São poucas as pessoas assim. A Suelen não tem como, né, Su? Se a Suelen pular pela janela, tem que virar Homem-Aranha para subir no apartamento. Vai ter que subir pelo muro, né, dos andares. Mas, gente, Deus, Ele quer fazer, Ele tem o jeito dele. Só que nós precisamos entender. Deus está abrindo uma porta para mim ou é uma janela? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que Deus faz, que você possa se sentir assim, tá bom? Pode apagar as luzes para mim? Preocupado, ele tenta bater pela porta. E a porta não abre. Nem pelo lado certo da janela a gente sabe sem Deus. Não consegue. Tá difícil. Vai tentar pela porta de novo. E passou pela janela. E andou com Deus. Palmas para os nossos atores. Obrigado, Vitor e Sam. Isso é só para ensinar para vocês um pouquinho como é a gente. A gente vai, quer fazer do nosso jeito, tenta pela porta, aí a gente está vendo que não vai ser por ali, mas aí a gente vai, tenta de novo, aí quando a gente vê que está ficando difícil, está difícil, não vou por aqui não, vou tentar por aqui que é mais fácil, vou tentar por aqui, não, vou ter que tentar por aqui mesmo. Mas você viu que, mesmo sendo difícil, tudo é uma questão de decisão. Na hora que ele se decide que vai ter que ser por ali mesmo, que ele vai ter que se esforçar um pouquinho, quando parece que ele vai cair, Deus vem e pega ele.
Não é difícil. E vai ter o melhor, vai andar com Deus, vai estar com Deus. Isso não tem preço. E só que nós não entendemos isso. A gente só quer o que é mais fácil, a gente só quer o que está rápido. E o que é rápido é uma porta. Lembrando que Deus também abre portas. Amém? Deus também abre as portas. Só que na maioria das vezes Ele vai abrir uma janela para que você consiga entender, para que você se desenvolva. Quando Deus Ele não abrir essa porta, Ele abrir a janela, porque quer dizer as duas coisas, tá? Ele vai fazer. Só que Ele vai estar te ensinando alguma coisa. Você vai estar aprendendo alguma coisa. Esse filhinho aqui estava aprendendo alguma coisa com o pai dele. Ele aprendeu a confiar, ele aprendeu a se entregar. Sabe aqueles filhos que confiam no pai de uma forma que meu pai vai me segurar, meu pai não me solta, meu pai está aqui comigo? Gera confiança. Quando você está ensinando um filhinho a andar, todos os pais são assim. Você nunca fica o tempo todo segurando na mão da criança, não é? Nós que já fomos pais, ou você que já esteve perto de uma criança andando, qual é a parte mais legal? É você soltar a criança para ela ir sozinha, não é? O dia que a gente fez isso com o Vitor, eu gritava tanto que o Bruno falou, para de gritar, você vai assustar o menino. Todo mundo grita muito na hora que a criança se solta e quer dar aquele primeiro passinho. É uma euforia, porque você fala, ai, conseguiu sozinho! E aí eu ficava gritando, porque o Vitor tinha 10 meses e ele soltou, ele estava na minha perna, e ele soltou da minha perna e deu um passo e segurou assim na porta do guarda-roupa. Aí eu arregalei o olho. Aí ele fez de novo, saiu do guarda-roupa e veio para a minha porta. Aí já começa, né? Pega a criança, manda para o pai, manda para a mãe, manda para o pai. É aquela gritaria. E aí a gente chega perto das pessoas, aí dá para o vô e para a avó. E fica o vô e a avó. Vai para o vô, vai para a avó. Agora vem para o tio, vem para a tia. Vem para não sei quem, vem para não sei quem. Gente, é uma coisa tão eufórica. Então, pensa Deus como Ele fica quando você consegue fazer alguma coisa sozinho. Não que Ele quer que você seja independente, mas quando Ele olha para você e Ele pensa, meu filho está conseguindo sozinho. Ele está aprendendo aquilo que eu queria ensinar. Não é que ele entendeu o que eu queria ensinar para ele, ele entendeu. Ele entendeu o recado, ele entendeu a resposta. Gente, abre em Jeremias 29:11. Eu quero ler com vocês Jeremias 29:11 e passar uma visão um pouco mais clara do que seria esse versículo. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Vou ler envolvendo Jeremias 29:11. Eu planejei um bom plano e um bom futuro para você. Vou te fazer prosperar ainda mais. Nenhum dano vai chegar até você. Tenho planos de te dar um futuro cheio de esperança, de graça e favor. Apenas saiba que eu nunca planejei o seu mal e eu nunca planejei a sua dor. Porque nosso maior erro é quando a gente se esforça um pouquinho ou dói um pouco, a gente pensa que é Deus que está querendo fazer com que a gente sinta dor. A gente começa a duvidar que Deus realmente queira isso. A gente começa a pensar que Deus está querendo nos castigar, que Deus está querendo ver o nosso mal, que Ele está querendo ver se a gente vai aguentar mesmo, se a gente vai se sacrificar por Ele. E não é nada disso. Só faz parte, não é a intenção dele, não é o plano dele, só vai fazer parte. Abre comigo em Gênesis 6. Nós vamos aprender uma lição com a vida de Noé. O Bruno falou a semana passada, teve a Socorro que gravou bem a lição da semana passada. Quantas vezes Moisés contestou o chamado com Deus? Quantas, gente? Sem a Socorro falar.
5 vezes Moisés contestou. Quantas vezes você contestou? Quantas vezes você, não, agora não, tá doendo, agora eu não quero, agora eu não posso, agora eu não vou, isso eu não quero, isso eu não vou mais, e eu tô cansado. Quantas vezes a gente fica, nossa, Moisés, ai Moisés, nossa, você também, hein? Tá louco, 5 vezes. Mas aí pensa na sua história. Quantas vezes você sentiu Deus falar com você e você contestou com Ele? Você não fez. E Gênesis 6 nós vamos aprender com a vida de Noé. Olha só, Gênesis 6, verso 16. Deixa eu ver se está igual na minha tradução. Não tá, vou ler na minha. Na minha fala assim: e farás na arca uma janela de um côvado, e na parte de cima a porta da arca, e porás ao lado, e far-lhe-ás andares, o primeiro, o segundo e o terceiro. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos contigo, e tudo o que vive de toda a carne. 2 de cada espécie farás entrar na arca, para conservar-vos vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, e de todo réptil de toda a terra, conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-se para ti, e será para mantimento teu e deles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fazer. Quem é que sabe quantos anos Noé ficou construindo a arca? 120 anos. Você acha que o que Deus tem para você está demorando? Noé ficou 120 anos martelando, 120 anos trabalhando, se envolvendo com aquela madeira numa terra que não chovia, numa terra onde ninguém sabia o que era chuva. No filme da Arca de Noé, um filme de Hollywood, né? Existem vários. Eles interpretam. A única coisa que eu gostei no filme é que me chamou a atenção, né? Porque quando a gente pensa na Arca de Noé, a gente pensa naquele desenho das histórias das crianças, aquele negócio tudo colorido, aquela madeira bem bonita, lixada, e os animais tudo bonitinhos, sorrindo. Mas no filme traz uma sensação daquele tempo mesmo, de que não foi fácil. E a água, ela saía debaixo da terra. Era a forma que mantinha a vegetação, árvores, plantas, ela saía debaixo da terra para cima, sabe? Saíam uns tufões. Na hora que começou o dilúvio, no filme, a gente vai saber quando chegar lá, interpreta que saíam uns tufões assim de água primeiro por baixo, aí depois chove, sabe? Uma ilustração bem interessante. E a arca era escura, era os animais rugindo, os animais defecando, aquela administração para cuidar de tudo aquilo de bicho, cuidar de elefante, na Bíblia não fala que tinha dinossauro, né? Mas eram animais bem grandes. Se eles existiam, eles não entraram na arca, né? Morreram no dilúvio, que é o que tem os fósseis, né? A gente vai saber também quando chegar lá, eu não sei. Gente, que coisa extraordinária. Viver 120 anos com martelinho, um prego, para aguentar um barco que ia colocar elefante, ia colocar girafa, pássaros, lobo, urso,
sabe, não eram cachorrinhos. Eram animais muito grandes e animais selvagens. Não eram animais domesticados, ensinados, nada. E 120 anos... Gente, a Bíblia não fala de Noé fazer uma pergunta. Noé não fez uma pergunta, está lá no 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus mandou, assim o fez. Só isso. Ficar 120 anos fazendo a mesma coisa, sem perguntar, sem reclamar, sem sentir dor, sem achar que está difícil, sem achar que é ruim. Gente, ser ignorado, né? Perdeu todas as pessoas, porque você é louco. Que é isso, né? Que é dilúvio? Você tá maluco? Nossa! Só ele sabia o que Deus tinha falado com ele. Foi a plena voz de Deus que falou com ele. Ele sabia que era a voz do próprio Deus ali. Então ele ia continuar porque era o próprio Deus falando.